ele é criança, faz tudo ser harmonia, de cara limpa, sem máscaras no dia a dia. Ele é o Jorge. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa da maior importância e hoje eu tenho aqui comigo a pedagoga, geógrafa Rosana Caveanha, professora, diretora, vereadora pelo PT de Mogi Mirim de 1997 a 2000 e ativista pelos direitos das mulheres. Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a participação no seu programa. Muita sorte, sei que você é uma pessoa inovadora e Obrigado. Muito obrigada por eu ser uma das entrevistadas. Que bom, a honra é toda nossa. Ô, Rosana, tem um assunto assim super importante para perguntar para você, porque acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados e já está sendo encaminhado para o Senado um projeto do governo federal que cria a Política Nacional de Cuidados. Mas as pessoas, de uma maneira geral, eu percebo que elas, ou alguém não ouviu falar, ou se ouviu falar, não sabe exatamente, né, o que é esta Política Nacional de Cuidados, que é super importante. Você poderia nos esclarecer mais, por gentileza? Jorge, ela é inovadora. É um marco histórico em como se enxerga o cuidado no Brasil, na nossa sociedade. Então, ela valoriza a questão do cuidado, as pessoas que necessitam do cuidado, e o cuidado passa a ser um direito de todas as pessoas. Então, é um marco histórico no nosso país, e especialmente no respeito aos direitos das mulheres. Nossa, Rosana, fantástico. Parece que é um projeto aí que vai abraçar muitas pessoas, assim, né? E vai ser super importante. Mas você falou, né, para todos. Eu queria saber, assim, tem um público prioritário, um público essencial, né, que seja mais dirigido a esse público, por exemplo? Sim, eles estabeleceram nessa Política Nacional de Cuidados públicos alvos. E a ideia é que esse direito ao cuidado seja universal, que atenda a todas as pessoas, mas começam a atender prioritariamente crianças e adolescentes, com uma atenção especial aí para a primeira infância, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e aí os trabalhadores e as trabalhadoras remunerados, né, do cuidado, e os não remunerados também. Então serão os remunerados e os não remunerados. Sim, porque hoje em dia na política dos cuidados, nos cuidados, né, a ideia é essa até, rever culturalmente, né, quem cuida, que historicamente é um papel que cabe muito mais às mulheres, né, ao longo da história. Então vai pegar quem é cuidado e quem cuida, e abrange os dois, tanto no remunerado quanto no remunerado, é isso? Isso. Olha. Porque dentro dos cuidados, eles criaram um grupo de trabalho para elaborar essa lei, né, essa política dos cuidados, que depois terá que ser feito um plano nacional de cuidados. Tá? Então, porque não existia legislação que falasse que o cuidado será visto como um direito de todos. E aí, quem mais cuida, remunerado e não remunerado, são as mulheres, né, que despendem grande parte do seu tempo com os cuidados, e especialmente as mulheres negras. Né, então tem a questão racial também, questão de gênero e a questão racial. Nossa, Rosana, você tocou um ponto que eu acredito que seja fundamental, falando das mulheres agora, porque o governo colocou na própria lei dados do IBGE, dados de 2022, que diz que realmente as mulheres são a maioria no que se refere a cuidados, tanto na parte remunerada, quanto na parte familiar, com filhos, com pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas com uma determinada deficiência, né? Eu vou falar de alguns dados para você que estão, inclusive, lá no projeto de lei, né? Dados de 2022 que indicam que nos afazeres domésticos e nos cuidados, as mulheres, sem ser remunerado, dispensam cerca de 21,3 horas por semana, enquanto os homens, no mesmo contexto, 11,7.
ainda dados que apresentam que 30% das mulheres em idade ativa deixam de procurar trabalho porque, de uma certa forma, elas têm compromisso com cuidados. E os homens, na mesma perspectiva, representam apenas 2%. Então, assim, diante de todos esses dados, diante do que você já havia me falado antes em relação a mulheres, eu gostaria que você, como mulher, como ativista, que você falasse um pouco, né, da posição da mulher na nossa sociedade, uma vez que os dados estão aí, né? Então, por isso que esse projeto é inovador, né? É pensar que os cuidados devem ser repartidos com todos da família, com os homens, com as mulheres, e com o Estado também. Então, a importância da instituição da Política Nacional de Cuidados também é este olhar de que os cuidados com a pessoa idosa, com a criança, com a pessoa com deficiência, não deva só ser visto sob a ótica de que ele deve ser feito pela família, e sim o Estado assumir a sua responsabilidade. Por quê? Aí há uma partilha, né? E as mulheres, que são quem mais estão fazendo esse trabalho, que fazem esse trabalho, que deixam de estudar, que deixam até de trabalhar mesmo, né? De fazer um curso de capacitação, de ingressar no mercado de trabalho, ou sair do mercado de trabalho, né? No momento em que ela tem que cuidar de alguém. Então, o Estado passa a ser um dos responsáveis também pelo cuidado, né? E aí vai ter, é lógico, que pensar no Plano Nacional de Cuidados, como é que vai ser isso aí, como é que os entes federados, estados, municípios vão estar presentes. Não tem esse município também pode agora elaborar sua política, talvez municipal, dos cuidados, né? Na lei fala descentralizado, mas integrado. Isso. Quer dizer, os municípios vão poder elaborar, mas vai ter todo esse apoio aí do governo federal, do governo estadual, inclusive lá cita iniciativa privada. Sim, a sociedade civil como um todo, a iniciativa privada e os poderes da União, o Estado e o município aí. Agora, a importância é que esse cuidado será partilhado. E a importância da lei é que ela estabelece objetivos, prioridades, diretrizes que não existiam, né? E inovadoras. Já existe em municípios, estados, programas que atendem os cuidados, por exemplo, as casas, dias que atendem os idosos, as creches, tudo isso faz parte. Só que ainda é muito incipiente, é muito insuficiente para resolver essa questão do cuidados, que a mulher acaba desempenhando e acaba sendo prejudicada no seu dia a dia. Nos seus estudos, na sua atividade profissional. Então, partilhar isso e elaborar cada vez mais políticas que sejam suficientes e que os municípios possam participar, o Estado também, para acabar com essa divisão histórica, cultural, de que isso é algo que cabe somente às mulheres. Cuidado tem que ser aprendido. Cuidado tem que ser não. Cuidado pode ser aprendido. Cuidado não é algo que é só a mulher que tem que fazer. Então, é muito importante os cuidados para a sociedade, porque se não tivesse a sociedade, como seria se não tivesse as mulheres? Se não tivesse quem cuida? Rosana, a gente tem uma questão aí cultural que você tocou e que eu acho fundamental e que eu acho que vai além da lei, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade sexista, numa sociedade misógina, ou seja, né, a posição da mulher é sempre de inferioridade. Quer dizer, onde está escrito que a mulher ela trabalha fora, que hoje é praticamente, né, muitas trabalham fora, e elas acabam tendo um trabalho, quando elas chegam em casa, é difícil esse trabalho ser partilhado, tanto em afazeres domésticos, quanto a cuidados com filhos, ou cuidados de uma maneira geral. Por quê? Porque acredita-se, né, que culturalmente que isto tenha que ser feito prioritariamente pela mulher. Então, assim, precisaria mudar essa cultura, não sei se através da educação também, né, que coloca a mulher sempre num papel de inferioridade. A mulher, na verdade, né, a gente está discutindo agora o 6x1, né, mas a mulher, na verdade, ela trabalha 7x0, né, e outra coisa, quando ela trabalha fora, ela ganha um salário, né, e tudo o que ela faz em casa, seja final de semana, seja independente se ela está trabalhando 10, 12, 15, 20 horas, dependendo do que ela tem que fazer, isso de uma certa forma não é valorizado. Então, assim, a lei
é fantástica, mas assim, precisava começar a mudar, não sei se através da educação, principalmente, esta visão que ainda traz o homem, né, como provedor, o homem como o mais importante dentro da sociedade. Na verdade, já estava na hora, século XXI, disso estar acabando, né? Mas falei bastante, mas eu queria... Você tocou num ponto que eu achei assim muito importante, que me chamou muita atenção. Você falou de mulheres e você falou no final de mulheres negras. Eu acho que isso é muito importante, por quê? Né? Porque, segundo dados, a maior parte destas mulheres são mulheres negras. Nós sabemos que no Brasil, né, enquanto empregada doméstica, a maioria são de mulheres negras, e estas mulheres que se referem aos cuidados também, segundo esses dados, também são de mulheres negras. E aí tem uma palavrinha que foi citada na lei, que chama-se interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? São as várias camadas de preconceito que uma pessoa vai adquirindo num determinado contexto na sociedade, principalmente relativos a questões sociais, de gênero e raciais. Então, né, você falou das mulheres, e eu queria saber de você, enquanto mulher, enquanto ativista, como é que você enxerga esta interseccionalidade, principalmente em relação às mulheres negras, que são as últimas, na verdade, a poderem ser beneficiadas nesse país. E é uma questão que eu acho que, como você tocou, é fundamental que a gente fale. É isso que você acabou de falar, né, Jorge? As dificuldades vão sendo gradativas, né? Gradativas. Se você é na sociedade a mulher, já tem um tipo de preconceito. Se você é uma mulher negra, já tem outro tipo de preconceito. Mulher negra periférica, né? O bairro, o lugar que você está, né? Existem dados de que os cuidados afetam diretamente também os locais. Então, ele territorial também, né? Os lugares mais periféricos, os lugares que têm uma dificuldade maior de acesso, esse público também é o mais afetado, né? Então, tem isso, né? Então, quanto mais você vai pertencendo a certas classes sociais, você vai tendo os preconceitos, né? A mulher negra, trans, por exemplo, periférica, Sim, né? Que estão mais ainda. São as camadas, né, que diz a palavrinha lá, que parece difícil, mas que eu acho que vai estar sendo cada vez mais usada. E assim, a importância desse marco histórico, por isso, é uma questão conceitual também, estrutural e histórica, né, e cultural, tá? Sim. Pensar, inclusive, em questão previdenciária, né? Que na lei fala, né, inclusive, daí... Nossa, foi ótimo você falar, esclarece melhor isso daí, que eu acho fundamental. A mulher que cuida, então, vamos ter que pensar a mulher que dá o seu tempo ali para cuidar, né, da criança, para cuidar do idoso, do seu pai, da sua mãe. Ela merecia que esse tempo seja contado para a Previdência? Como que isso vai ser feito? Que legislação que vai abarcar isso? Então, são coisas a serem pensadas. Por isso que é um marco histórico. Não é algo que vai se resolver em si, porque é algo cultural. Mas é um marco histórico ter essa legislação que institui o cuidado como um direito de todos e que visa olhar quem precisa de cuidados e quem cuida. E agora vai para o Senado e depois aprovado, eles têm que fazer o Plano Nacional de Cuidados, aí que vai estabelecer, né, até a dotação orçamentária, como que vai ser isso. Mas esse marco histórico que é importante, né? Que é você começar a mudar a sociedade a como o cuidado deve ser visto. E ter políticas públicas voltadas para o cuidado que não seja só da família, né? Que o Estado assuma como sua responsabilidade, como sua prioridade também. Então tem que olhar para esse público-alvo. E tem que pensar políticas inovadoras. Não dá para pensar do jeito que é feito até agora. Claro, você precisa ter creches, você precisa ter o ensino integral, um avanço nessa questão. Muitos municípios já fazem, né? Temos de ensino integral e tal. Mas é preciso pensar em horários alternativos para as creches, né? O mundo do trabalho é outro hoje em dia. Então, como que vai ser esses horários alternativos? Então, não dá para a gente pensar as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e pensar que vai funcionar do jeito que sempre funcionou aqui. Ok, o que está funcionando vai funcionar do jeito que está, vamos aprimorar, mas precisa ser inovador, precisa pensar em outras alternativas.
Como exemplo, estou citando o horário alternativo, como exemplo, as casas-dias, né, que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, isso será necessário pensar nessa política de cuidados. Nossa, Rosana, eu acho que assim, desse projeto, por tudo isso que você falou, e nossa, foi tão esclarecedor, eu acho que o gatilho, o ponto de partida é uma coisa chamada humanismo, porque com toda a estrutura que vai precisar ter, mas eu acho que o olhar humano, olhar o ser humano, olhar, né, as pessoas que mais precisam na sociedade, eu acho que isso é fundamental. E eu queria, assim, agradecer imensamente. Ó, quero aplaudir porque foi tão esclarecedor. Acho que tem tanta gente perguntando sobre isso ainda, né? A gente não acha, não encontra nos lugares. Eu quero agradecer imensamente porque eu acho que você esclareceu muito. Foi uma honra ter recebido você aqui neste programa. Imagina, Jorge, eu que agradeço. E que nós tenhamos um país, um estado, um município que pense no cuidado como um direito de todos. Se Deus quiser. Você me arruma uma muda disso daqui? Isso aqui é fácil. Ele é criança, faz tudo ser harmonia, de cara limpa, sem máscaras no dia a dia. Ele é o Jorge,